Que Deus nos bendiga a todos de maneira rica e abundante. Acá estamos uma vez mais para seguir, não? Com o estudo sobre o livro do Senhor Bispo Macedo, Gedeón e los 300. Iremos finalizar o que é de la introdução e empezaremos a falar do primeiro capítulo, los jueces que precederam a Gedeón. Bueno, ayer nós todos finalizamos falando no seguinte, que Israel, eles se entregaram à la corrupção moral e espiritual. Sempre quando Israel clamava, Deus levantava em meio do povo um libertador, um líder, para que pudesse sacar seu povo Israel adelante. Então, mientras, como hablamos no vídeo anterior, mientras tinha um líder, então Israel avançava. Em la falta de um líder, se murió Moisés, se murió Josué, e depois vino o primeiro juez de Israel, que foi Otiniel, que a ratito hablaremos a respeito de isto. Então, sempre na falta de um líder, o pueblo volvia ao marco zero, volvia a lo mismo. Por isso que a vida do pueblo naquele entonces sempre avançava ou caminhava, melhor dito, em círculos, sempre estava assim na vida deles. E hablamos, não, que a vida da maioria das pessoas em nossos dias ha estado de la mesma maneira. A vida de muitas pessoas está caminhando assim, ó, em círculos, Não há uma estabilidade, Bueno, eles se entregaram à la corrupção moral e espiritual. Por esta razão, o Senhor retirou sua unção e, em consequência, os israelitas já não tinham a força para resistir a los inimigos que los rodeavam. Vuelvo a repeti-lo. Por esta razão, o Senhor retirou sua unção e, em consequência, os israelitas já não tinham a força para resistir a los inimigos que los rodeavam. Mientras Israel andava em la obediência, obedecia a palavra de Deus, então eles tinham ou possuíam a força, o poder para vencer a los inimigos, para vencer os problemas, para superar os problemas. Mas a força de eles estava na obediência à palavra. Então, mientras obedecemos a palavra de Deus, somos fuertes. Assim é. Mientras há obediência, há força, condições de seguir mirando hacia adelante, de mirar para seu problema, desafiar seu problema, desafiá-lo, o problema, e vencê-lo. E de onde vem esta força? De uma palavra que se chama obediência. O homem que obedece, o ser humano que obedece, é um ser humano fuerte. Então, já não tinham a força para resistir a los inimigos que los rodeavam. Por quê? Deus quitou a unção que estava sobre eles por sua desobediência. E siga falando assim: cada vez que Israel saía a lutar, não podia contar com a ajuda de Deus. Cada vez que Israel saía a lutar, não podia contar com a ajuda de Deus. Não poderia contar com a ajuda de Deus. Por quê? Porque Deus não habita ou não está dentro de uma pessoa que atua ou ha actuado com desobediência, que não obedece a sua palavra. Então, se não há obediência, não há a presença de Deus.
Se há obediência, aí está a presença de Deus para guiar, orientar, inspirar, fortalecer e dar-lhes a uno, al obediente, a condição necessária para solucionar todos os problemas ao redor. Todos os problemas. Não importa o tamanho deste problema. Se há obediência, aí está a presença de Deus. E se aí há estado a presença de Deus, seguro que este ou aquele problema será solucionado. Porque o próprio Deus estará a cargo da vida de uno, estará a cargo de solucionar estes problemas. É claro que Deus não hace nada solo, é com a participação do ser humano. Nós outros colocamos de nossa parte, nós outros colocamos toda a nossa força, obedecemos sua palavra e Deus entra com a providência, colocando os meios para que a situação, para que o problema seja solucionado. Então, aí disse assim, a desobediência, ou el pecado, sempre enciende la llama de la duda. La desobediência e el pecado sempre enciende la llama de la duda. La duda, a su vez, anula el poder de la fé. La duda, amigo mío, amiga mía, la duda é el parálisis de la fé. Se há dúvida, a fé não vai funcionar. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Vuelvo a repeti-lo. A dúvida é o parálisis de la fé. Se há dúvida, a fé vai estar paralisada. A fé não poderá e jamais vai atrair resultados para a sua vida. Então, é necessário vencer a dúvida. Agora, um ponto muito importante, nós outros falamos no vídeo anterior, que o problema do povo de Israel, o problema da maioria das pessoas, é que o cristiano hoje em dia, a maioria, eles querem adaptar a fé no Deus da Bíblia, quer adaptar a fé no Deus de Abraão com os placeres do mundo. Quer adaptar, quer mesclar, ou seja, quer agradar a todos. Quer agradar a todos. Então, o pecado genera a dúvida. A dúvida é o parálisis da fé. Então, para que não haja dúvida, melhor, para que a fé funcione, não pode haver dúvida. E para que não haja dúvida, é necessário desviar-se do pecado. É necessário desviar-se, abandonar todo aquello, amigo meu, amiga minha, que a consciência de um e o próprio Espírito Santo já lhe dijo, fulano, isso não está bem, isso está mal. Melhor não hacerlo. Obedeça-me. Obedeça-me. Ou seja, a pessoa tem que estar disposta, como falamos no vídeo anterior, a renunciar, a colocar ao lado, echar na basura sua própria vontade, seu eu. É necessário que uno tenha o valor de colocar ao lado seu eu, para que então o poder de Deus pueda manifestar-se em sua vida. E para que o poder de Deus se manifeste na vida de uno, não pode haver dúvida. E para que não haja dúvida, é necessário que desviemos ou abandonemos todo aquilo que a consciência humana, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dijo e nos ha dicho, não é bueno. Não é bueno. Então, não podemos querer mesclar a fé, a verdadeira fé, a fé que funciona, a fé salvadora. Não pode uno querer mesclar a fé salvadora, a fé da Bíblia, em tentar mesclar com os placeres
de este mundo. Impossível. Impossível. Se uno lo ha hecho, esté seguro. La fé de uno não lhe está funcionando e não lhe vai funcionar. Por quê? Porque há dúvida. O pecado genera a dúvida. Ok? Então, a dúvida, a sua vez, anula a fé, o poder de la fé. Sin embargo, em meio de gemidos de derrotas, em meio de gemidos e derrotas, os israelitas gritaram, clamaram, e o Deus de la infinita misericórdia levantou a um líder para librá-los. Verifique usted la infinita misericórdia de Deus. La misericórdia de Deus é inexplicável, não é como explicá-la. Deus é misericordioso. O povo de Israel, quando tinha um líder, sempre estava aí, na obediência. E na falta de um líder, volvia a lo mesmo, no marco zero. Volvia a lo mesmo. Pecados, idolatria, desviando-se da vontade de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. Pero mira a misericórdia de Deus. Sempre quando o povo de Israel clamava, se humilhava, então Deus sempre levantou um líder. E foi o que passou aqui. Pero quando este líder morreu, regressaram à corrupção de seus corações lujuriosos e se volvieron piores que seus padres. E se volvieron piores que seus padres. Por lo tanto, el Senhor foi com Israel e dijo: porque este pueblo transgrediu mi convênio, mi pacto, que eu lhes havia mandado, ordenado a seus padres, e não escutaram mi voz, nem tomarei mais de eles, nem tomarei mais de eles, nenhuma de las naciones que Josué deixou quando morreu. Jueces capítulo 2, versículo 20. Então, só para finalizar aqui esta parte da introdução, então, o pecado genera a dúvida. A dúvida é a parálise da fé. Se há dúvida, é porque é pecado. Pastor, pero não bebo, não fumo, não me prostituo, não traiciono, não hago isso, não hago aquilo. Pero a incredulidade é um dos piores pecados, é a incredulidade. Quando Deus habla com uno, quando Deus orienta uno por meio, através de sua palavra, e uno não crê, não hace caso. Então, a incredulidade é um pecado. Então, enfim, o pecado genera a dúvida e a dúvida neutraliza a fé. Se quer uno que sua fé le funcione, que le vaya bien, sua fé, que sua fé traga os resultados de um câmbio extraordinário de vida e por arriba de todo a salvação de sua alma, é necessário desviar-se do pecado, é necessário obedecer a voz de Deus. Ok? Então, capítulo 1, diz assim: los jueces que precedieron a Gedeón, el período de los jueces de Israel precedió al período de reyes. Sin embargo, los jueces eram personas, muita atenção nisto, los jueces eram personas comunes e corrientes, personas comunes, escogidas e ungidas por Deus para guiar, juzgar e edificar al pueblo de Israel. Então, os jueces eram pessoas comunes, escorridas e ungidas por Deus. Isso, vamos aqui a fazer uma pausa aqui e uma observação muito grande. Por exemplo, você, ahorita, amigo, amiga, que você, a baixa estima está no piso, está já no fundo do poço, já não há mais a autoestima, você está abaixo, você está no piso, você
já não crê em nada. Você é aquela pessoa que não sou listo, não tenho la condição, não tenho condições de hacerlo, não puedo hacerlo por não ser uma pessoa lista en esto, naquello. Eu sou uma pessoa que não tive oportunidade de ingressar a uma boa escola, não saquei carreira, não sou uma pessoa culta, não entendo muitas coisas, quizá um que me vê não sabe nem ler, nem firmar sua firma, não sabe, quizá absolutamente nada, por dizer assim. Al mirar-se ao espejo é porque sou feio, não sou bonito, não sou bonita, ou sou muito alto, ou sou muito chaparrito, ou sou muito delgado, ou sou muito gordito, quisiera ter os olhos verdes, azules, não sei que color, quisiera ter pelo largo, se for assim, assado, eu creio que seria uma pessoa mais feliz. Amigo, amiga, Deus não está mirando para isto. Deus está mirando, está buscando homens e mulheres que tenham disposição e valor de obedecer sua palavra. A partir do momento em que adentro de há sede, hambre de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, então não importa sua nacionalidade, não importa se é brasileiro, não importa se é mexicano, se é estadunidense, se é chino, não importa a nacionalidade, não importa se você habla de forma muito eloquente o idioma, não importa se eu hablo bem, não hablo mal o idioma espanhol, não importa. Não importa se você tampouco lo habla bem, sabe hablar bem, não importa, nada disso. É claro, devemos nos esforçar por aprender cada vez mais, não? Claro que sim. Sin embargo, Deus não está mirando para isto. Deus está mirando se adentro de você, se adentro de há disposição. Deus está mirando se adentro de há disposição. Me explico, sim ou não? Se há disposição. Se adentro de há disposição em fazer a vontade de Deus, não importa se és alto, se és chaparrito, se és delgado, se és gordito, a nacionalidade, não importa nada disso. Deus sempre eligiu, escolheu aqueles que, a ver se me explico, los humillados, despreciados por la sociedade, aqueles que as pessoas lo veem, lo mira de reojo. Me explico, sim ou não, com desprezo. Deus conta com estas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus busca a glória para Ele. Ele busca a glória para Ele. Então, quando Ele rescata, quando Ele levanta alguém que para a sociedade é considerado insignificante, desejo da sociedade, então, quando Deus rescata esta pessoa e cambia a história de sua vida, então a glória será unicamente para Ele, exclusivamente de Ele. Compreende, sim ou não? E como falamos no vídeo anterior, que Deus primeiro começou a trabalhar em la mente de Gedeon e em la visão de Gedeon. Então, primeiro tem que cambiar aqui e cambiar a visão. E é do que Deus lo ha hecho através de sua palavra e que nós outros procuramos hacerlo, ok? Então, Deus conta com você e Ele quer fazer e pode fazer coisas grandes, maravilhosas em sua vida, ok? Disse assim: pessoas comuns, não? Escorridas e ungidas por Deus, empoderados com a visão de la voluntade de Deus, empoderados com a visão de la voluntade de Deus. Los jueces foram elegidos como profetas e levaram a Israel a la guerra contra seus inimigos. Alguns de eles se destacaram por la fé ou por sua fé sobrenatural en el Dios de sus padres. Verifique usted que a fé sempre está aí presente.
uma fé pura, uma fé sobrenatural. Mas para que a fé sobrenatural traga os resultados, não pode haver dúvida, porque a dúvida é a parálise da fé. E o pecado, a desobediência, genera a dúvida, como falamos anteriormente. Então, alguns de eles se destacaram por sua fé sobrenatural en el Deus de seus padres. Otiniel foi o primeiro juez en aquel entonces. El pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos del Señor. El pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos del Señor y sirvió a los dioses de la lluvia y la fertilidad en Canaán. El culto a Baal y a Asera incluía el sacrificio de animales, todas as formas de imoralidade sexual e, ocasionalmente, o sacrifício de ninhos. Mira a que grado chegava os cultos a Baal e a Aserá. E, lo pior, o pueblo de Israel se estava mesclando a esta cultura. Mesclou. Me explico, se não, como hablamos, como já lhes foi dito, buscar adaptar. E com Deus não existe esta de adaptar. Vamos adaptá-lo. Não é isto, não existe isto. Porque o que está escrito há milhares de anos. Já está determinado. E toca a nós outros, melhor dito, toca a nós outros obedecer a palavra. O que está determinado, está determinado. Não podemos querer agarrar a Bíblia, o que está escrito na Santa Bíblia e mesclar com este mundo lleno de basura espiritual. Não há. Hoje eu creio ou não creio. Obedeço ou não. Ou sirvo ou não sirvo. Não podemos ter uma fé a medias, hasta porque não vai funcionar a nadie. Então, seguimos aqui. Uma vez mais, a ira del Senhor ardió contra Israel e los entregou em manos del rei de Mesopotâmia. Depois de 8 anos de esclavitud, Israel chorou e o Senhor les deu um libertador. Eles já estavam livres, volveram a ser o mesmo, o pecado, e sofreram, depois de 8 anos de esclavitud, volveram a ser escravos, clamaram, Deus com sua misericórdia les deu um libertador. Então, o Espírito do Senhor vino sobre Otiniel, sobrinho de Caleb, que liberou a Israel de la esclavitud. Jueces capítulo 3, versículos 5 al 11. E depois, outro juez, que foi Eude. Hubo paz em la tierra durante 40 anos, hasta la muerte de Otiniel. Hubo paz em la tierra durante 40 anos, hasta la muerte de Otiniel. Primeiro que passou depois, pero de nuevo, los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y de nuevo, el Señor les quitó su protección. Caramba, 40 anos em paz, tranquilos, sem problemas, por dizer assim, sem problemas. Pero volveram al marco zero. De nuevo cayeron. Mas um ponto muito importante que les quero falar é o seguinte: por que o povo de Israel sempre volvia ao marco zero? Bueno, já falamos que na falta de um líder, eles volviam ao marco zero. Mas porque eu creio que houve uma certa falha no sentido de levar o povo de Israel, a ser de Deus o juez superior.
A ver se me explico. Su Dios. Porque mientras tenía un líder, ahí estaba el pueblo. Sim, Senhor, não, Senhor, heme aqui, obedecendo a voz desse líder. Pero na cabeça de eles, não havia o pensamento de que, bueno, lo que este líder nos está hablando, viene del próprio Deus. Então, na falta deste líder, basta que nós outros sigamos escutando a voz de Deus, aunque não tenhamos líder. Já sabemos, devemos clamar, devemos orar e Ele nos vai escutar. Então, houve aí neste momento uma falta muito grande, muito grave. Então, eles, na falta de um líder, eles volviam sempre ao marco zero. Ok. E Deus quitou sua proteção. Por esta razão, os amonitas e amalecitas se unieron a los moabitas e, bajo o liderazgo do rei de Moab, atacaram a Israel. Desde então, o povo de Israel se viu obrigado a servir-lhe e pagar-lhe impostos durante 18 anos. O povo de Israel serviu a Eglon, rei de Moab. Uma vez mais, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e levantou a outro libertador chamado Ehud. Ehud ascendiu valientemente ao rei de Moab e lo matou. Depois de esto, subiu a las montanhas de Efraim e tocou a trompeta, convocando a los hijos de Israel a la guerra contra Moab, convocando a los hijos de Israel a la guerra contra Moab. Então Deus levantou a Ehud, ele foi e matou al rei de Moab e subiu a la montanha, tocou a trompeta e convocou a todo o povo de Israel a la guerra contra Moab. E uma vez mais Deus lhes deu o livramento. Les dio a vitória. Bajo su liderazgo, los hijos de Israel derrotaram uns 10.000 guerreiros moabitas em uma sola batalha, todos fuertes e valientes. Ninguno de ellos se escapou. Aí disse assim, no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12. Volveram os hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Senhor. E o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moab, contra Israel, porquanto havia hecho lo malo ante los ojos del Senhor. Este juntou consigo a los hijos de Amon e de Amaleque, e vindo hiriu a Israel e tomou a cidade de las palmeiras. Então, verifica você, amigo meu, amiga minha, que o problema do ser humano é a desobediência. A desobediência que ha levado o ser humano a uma vida de fracassos, a uma vida de sofrimento. Verifica você que há muitas pessoas que han dito assim, Deus não me escuta, Deus não me quer. Se me quisiera, minha vida não estaria este inferno. Minha vida é um verdadeiro inferno, mira como estou, puros problemas. Creio que Deus se ha olvidado de mim. Não. Deus não se ha olvidado de nadie. Lo que ha hecho Deus é o seguinte, como hablamos aqui. Ele quita, remueve de sobre uno su unción. Ele quita, remueve de sobre uno su protección. A causa de quê? De la desobediência. Se lo obedecemos, então estará sobre uno su unción e su protección. La unción
do Espírito dele para guiar, orientar, inspirar, conduzir-nos a uma vida neste mundo exitosa, bendecida e no porvenir a vida eterna. Sua proteção para que o diabo não entre em nossas vidas, para que o mal, amigo meu, amiga minha, nos quede mirando de lejos. E aunque queira e tenha ganas de acercar-se e meter-se em nossas vidas, não encontrará lugar, brecha, porque a obediência de uno hacia a palavra de Deus, a ver se me explico, forma ao redor de uno como um blindaje espiritual para guardar-nos, para proteger-nos de todos os males. Compreende sim ou não? E a unção, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para ajudar-nos a vencer os desafios deste mundo, desta vida, ok? Então, nos quedamos por aqui, para não ser mais largo o vídeo, e no próximo vídeo estaremos falando sobre Débora e Baraque. Débora, que foi a única mulher que tuvo esta dicha, esta unção de ser um juez em Israel, um profeta, naquele então uma profetisa, não? Era um cargo apenas para homens, pero ela tuvo a dicha e marcou a diferença. No próximo vídeo seguiremos falando sobre Débora e Baraque, do livro Gedeão e los 300, do senhor Obispo Macedo. Ok? Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Se não ha visto o vídeo anterior, dá um vistazo no primeiro vídeo, para que você siga a sequência. Deus les bendiga.